E junto aqui comigo hoje tá o Alexandre Coimbra, que é para mim o Alê. Isso. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui com você. Uma alegria. É uma pessoa querida que já esteve conosco na Atma. E qual que é o nosso tema hoje? É falar sobre a esperança e falar também sobre saúde mental. Com um recorte no mundo corporativo, mas eu costumo dizer que o mundo corporativo nada mais é do que a referência de tantos outros mundos existentes dentro da gente. Quando você vai conversar com lideranças médias de uma organização, inevitavelmente essas lideranças vão falar assim: não sei lidar com a geração Z, porque eles não querem ascender profissionalmente. Eles não querem estar no meu lugar. E aí, vamos pensar aqui uma coisa. A geração Z, olha, é igual o que você estava falando do seu filho. A geração Z olha para nós, que estamos aí cheios de títulos, cargos e remédios psiquiátricos, né? Na mesma proporção. Quanto mais cargo, mais remédio psiquiátrico para segurar a marimba. Então eles olham para a gente e falam assim: eu quero essa vida. E a escolha que a gente faz de pausa, ela tem a ver com privilégio social. Porque quem são as pessoas que podem pausar? Uma última pergunta. Qual é o que você quer plantar hoje? Olá, bem-vindos a mais um Atma Talks. Eu sou Marisa Gimenez e estou aqui com esse trabalho bonito que a gente está fazendo, onde o principal foco são as conversas. Conversas que muitas vezes não são feitas no mundo corporativo. Então a gente tem esse espaço que é prazeroso e também provocativo. E junto aqui comigo hoje está o Alexandre Coimbra, que é para mim o Alê. Isso. E bem-vindo. Muito obrigado. Muito feliz de estar aqui com você. Uma alegria. É uma pessoa querida que já esteve conosco na Atma. E um pedacinho de quem é o Alexandre Coimbra. É psicólogo, é escritor, é terapeuta, é podcaster, é consultor, entre tantos outros predicados que a gente vai vendo aqui conforme a conversa foi ocorrendo. Isso. Então, bem-vindo hoje. E qual que é o nosso tema hoje? É falar sobre a esperança e falar também sobre saúde mental. Com um recorte no mundo corporativo, mas eu costumo dizer que o mundo corporativo nada mais é do que a referência de tantos outros mundos existentes dentro da gente, né? E para isso, a nossa conversa começa com esse verbo interessante, que é o verbo esperançar. E quando a gente estava preparando essa conversa para te convidar, eu fui lá nas minhas lembranças sobre esperançar, e o que apareceu? Apareceu para mim que era um verbo que eu já vinha praticando há algum tempo. E quando eu me formei na faculdade, eu li muito Paulo Freire. E ele falava sobre esse esperançar de uma maneira ativa. E o quanto isso, na pedagogia que ele traz sobre o livro, né, sobre a questão de o quanto esse lugar do esperançar dentro de um mundo que ainda também é tão opressor, como trabalhar isso, como viver isso. E foi muito prazeroso ver que no seu livro, que você está lançando agora, traz essa referência do Paulo Freire e também uma outra referência muito querida, que é do Krenak. E a gente até conversando um pouco antes, eu comentei sobre esse lugar que o Krenak traz, dentre tantas outras coisas, mas essa intimidade e essa proximidade, que é assim que eu leio, quando ele propõe muitas vezes uma conversa na rede, né? E eu abro o livro exatamente no momento onde você conta um pouco disso, e você faz toda essa reflexão sobre esse trabalho da rede, né? O que é essa rede, né? Ela significa tantas coisas. E como isso acontece no mundo corporativo, como isso acontece no trabalho da liderança. E aí queria te ouvir um pouco para a gente começar com essa prosa aqui. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigado.
além da Atma ser um lugar de gente que leva para o mundo um coração que não se esconde diante das demandas pragmáticas da vida, e isso me interessa, tá rodeado de gente assim, você é uma dessas pessoas que carrega essa identidade com muita alegria. Eu quero agradecer também o fato da gente poder falar sobre esse tema, porque eu escrevi esse livro, assim como todos os livros, esse é o 5º, já estou escrevendo o 6º, adulto, e agora eu descobri a literatura infantil, já escrevi 2 e estou indo para um 3º, então eu estou também me enveredando nesse mundo, alucinado por autografar para criança, feliz demais com isso, estou descobrindo mundos novos aí. Então, falar disso para o mundo corporativo me parece essencial. Sim. Então, vamos lá. Eu quero pegar um pedaço da sua fala, que me inspirou muito, quando você falou assim, eu fiquei me lembrando a partir da palavra esperança. Então, a primeira coisa que eu acho é isso. Todos nós sabemos esperançar. A gente precisa ter corpo para lembrar de como nós já esperançamos, né? Por exemplo, a infância é um lugar de esperançar com o corpo inteiro, de produzir um caminho em direção à vida que não está posto no momento presente e que a criança tampouco se preocupa com exatamente o que ela está construindo, mas o sentido de fruição da vida é tão profundo que ela acaba produzindo esperança para si, pelo nível de qualidade de presença com que ela brinca com a vida. Depois a gente adolesce, e a adolescência é outro lugar de produção da esperança, porque a transgressão é um veículo de sustentação da nossa identidade, que está ganhando contornos mais nítidos. E se a gente mantém dentro da gente essa pulsão adolescente, que não tem nada de... quando eu falo de pulsão adolescente, eu não estou falando de maturidade, de impulsividade, eu estou falando da capacidade de questionar o mundo. Sim. De dizer, isso aqui não está bom, isso aqui pode ser mesmo de outro jeito. Eu tenho força dentro de mim para transformar o mundo. Então essa pulsão adolescente também é uma pulsão produtora de esperança. Né? Então o tempo inteiro a gente tem circunstâncias na vida em que a gente coloca a mão na massa, sabe? Em que a gente se coloca em relação com a vida, com o tempo, com o mundo, e começa a produzir esperança. Alguma coisa acontece no nosso coração adulto que vai embrutecendo, que vai ressecando, que vai vivendo um processo de desidratação da alma. Né? E aí eu me preocupo muito com isso. Trabalhar em empresas com saúde mental, para mim, tem a ver com isso. Com reidratar a vida ali dentro, sabe? Com trazer cor, onde tudo parece muito monocromático, acinzentado, sabe? E trazer alma para o trabalho, que é um lugar de produção de sentido para a vida. Sim. Né? Sim. Essa ideia de que o trabalho é um lugar só de produzir dinheiro é um empobrecimento. Sim. Né? A gente produz, e Jung dizia que a gente faz alma enquanto vive. Então, eu acho que o trabalho é um lugar de produção de alma. E você trouxe um aspecto que me toca, que é a questão de que quando a gente olha os estágios da vida, né? Então a criança, a adolescente, a adultez, né? Que a gente vai vivendo, e a criança é de muita esperança, porque ela é esperança nesse lugar de que ela não fala assim, ai não, hoje eu não vou tentar andar,
Hoje, hoje eu desisti, estou cansada, o ambiente não está favorável para eu andar. Então, assim, não tem isso. Tem só um lugar que começa um dia de novo, e eu tenho netas nessa idade, e que é um lugar incrível, que você olha e você vê a força dessa ativação dessa esperança, que acontece todos os dias quando ela abre os olhos. Né? E o quanto isso a gente vai perdendo, e infelizmente a adolescência está sendo muito contaminada por esse lugar, parece que sem sentido, né? Porque a adolescência é um lugar de descobrir o sentido. Então essa irreverência, esse reverberar da indignação, é como se isso estivesse ficando sem cor. Né? Como se uma nuvem cinzenta estivesse chegando muito perto da adolescência. E como a gente pode provocar nisso? E isso, para mim, os povos originários trazem muito, que é esse lugar do esperançar, que não importa o que aconteceu ontem. Hoje, novamente, eu me levanto diante disso e eu enfrento esses dragões que estão. E no mundo corporativo, quando a gente olha a quantidade de mudanças que ocorrem no mesmo dia e o quanto isso leva a uma desidratação, porque assim, com que eu me conecto? O que faz sentido nesse meu dia que tem tantas variáveis que eu não controlo, ainda que eu queira? Como ser humano, como a gente desmistifica esse lugar do controle, da necessidade da imposição, e de um lugar onde eu me perco do meu corpo. Então, você trouxe corpo, que é uma outra provocação que eu queria trazer. Que corpo é esse? Porque a gente fala da saúde mental, a gente fala muito hoje dessa saúde social, que eu entendo que elas são coisas diferentes, mas elas se nutrem. E como eu trabalho a partir daí este corpo? Esse lugar que parece que a gente desconectou, onde ele é só um veículo que me leva para lá e para cá, e eu parei de fazer pausas para escutar o que esse corpo quer. E desde um lugar prático, eu não estou nem num lugar assim filosófico, eu estou num lugar assim, o que está acontecendo com o meu corpo hoje, que me dá sinais de algo que é estranho, que tem uma estranheza, mas como que eu olho para ela? Como que eu peço ajuda? Como que eu tenho uma rede que me apoia nisso? Como eu não me sinto sozinha nessa estranheza? Porque muitas vezes parece que lidando com o mundo corporativo, as falas são muito solitárias, como se eu fosse o único nessa imensidão dessa organização que eu estou vivendo. E de um lugar onde eu tenho uma coisa estranha, que é eu me canso. Sim. Eu estou exausto. E isso não pode ocorrer, porque numa sociedade da produtividade, como o Byung-Chul Han traz para a gente, é um lugar onde eu tenho que me manter constantemente produtivo. Eu não tenho, esquecendo de um lugar importantíssimo que ele traz no trabalho dele, que é o descanso faz parte da produtividade, mas isso foi banido. Eu queria te ouvir um pouco desse lugar. A nossa diferença para os povos originários que você estava comentando, né, de como eles conseguem, por exemplo, começar um dia seguinte com uma produção de sentido mais livre para poder sonhar e produzir esperança para aquele dia, a partir das ações daquele dia. Nós estamos longe de ter isso e estamos num colapso, porque se a gente for pensar o corpo do ser humano nesse século, na sociedade ocidental, é um corpo exausto. É um corpo que não descansa, que desistiu de descansar porque não consegue mais descansar. Né? Então, eu uso essa palavra desistência no início do livro. Acho que desistir é um direito humano. Né? Eu coloco isso no livro. Acho que é o contrário do discurso que às vezes a gente escuta nas organizações, que tem que ter sempre motivação, sempre foco, sempre. Eu acho que tem momentos em que a gente precisa e merece desistir.
né? Para deixar cair pratos que estão sendo seguros, né? Sustentados assim e que estão contribuindo para a gente se exaurir. Então o corpo da pessoa da nossa época é um corpo exausto. É um corpo que não sabe mais descansar, é um corpo de uma sociedade que criminalizou a pausa, né? Em que tem um certo status em falar: nossa, Marisa, que loucura que tá a minha vida, eu não tenho tempo de nada, desculpa, eu não te liguei no dia do seu aniversário, você é tão fofa comigo, desculpa. Né? Então, nós somos essas pessoas, nós nos transformamos nisso. Né? Eu me lembro, vou contar uma história que não tem tanto tempo, tem talvez 17, 16 anos, isso historicamente é nada, né? E eu me lembro, eu era professor de faculdade em Salvador e eu dava aula talvez 9 turnos por semana e de noite eu fazia consultório. E eu tinha um turno livre. E esse turno eu usava para ficar com meu filho, que era um bebê. Tinha só um filho nessa época. E eu me lembro que a coordenadora do meu curso me ligou um dia, nesse turno livre, e eu disse para ela: não posso atender, estou brincando com meu filho. Quase eu fui demitido com essa frase. Como se eu tivesse desrespeitado a autoridade dela. Né? E como se o que eu estivesse fazendo com meu filho ali não fosse tão importante. Porque, veja, era um turno na semana. Era um turno que eu reservava para estar com ele, que não fosse no horário da noite, que fosse acordar junto com ele, seguir o ritmo do corpo dele, tomar café junto com ele. Né? E aquilo ali, para mim, tinha uma sacralidade que não merecia ser interrompido por qualquer coisa mesmo. Né? Então, quando a gente fala isso hoje, é como se você estivesse afrontando o outro. Né? Então, nós temos um problema aí com as dinâmicas de poder nas organizações, porque o que está colocado? O descanso é uma necessidade de um pacto coletivo que está sendo colocado nas costas de cada indivíduo. Então, tem um monte de influencers de saúde mental pela internet dizendo o seguinte: olha, faça o seu mindfulness. Olha, aprenda a dizer individualmente. Não. Aprenda a dizer o seu não. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um problema coletivo, em que, se não tiver um pacto numa organização, por exemplo, que não pode mandar o WhatsApp às 14h de um sábado para um colaborador que está lá no churrasquinho dele com os amigos, e se ele recebe o WhatsApp do chefe, ele vai ficar ansioso, porque ele não sabe se ele vai ter que parar, se ele vai ter que responder naquela hora, se ele deixar para responder segunda-feira, se ele vai ser visto como um mau profissional. Então a gente está precisando de pactuações coletivas, de limites mais claros na relação entre o trabalho e o descanso. Né? Então o nosso corpo é um corpo exausto. A gente ultrapassou todas as fronteiras de, digamos assim, elasticidade e de adaptabilidade do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, dentro dessa sociedade da produtividade de que o Byung-Chul Han fala. Né? Então, o resultado agora é que a gente está vivendo um tempo em que o mal-estar da nossa civilização chama-se burnout. Né? Freud dizia que toda época vai ter o seu mal-estar. Já foi a histeria lá na época das pesquisas dele, né? No final do século XIX. E hoje o mal-estar do nosso tempo é o burnout, se a gente for pensar nas relações de trabalho. Então, eu acho que essa conversa é uma conversa que interessa todo mundo. Eu acho que a alta liderança, Marisa, está sofrendo demais, sabe? E às vezes é como o Fernando Pessoa diz no livro Desassossego: não sabe a dor que devera sente. Sabe? Então eu percebo muitas pessoas que eu escuto aí nas empresas, converso em trabalhos que eu estou fazendo, assim, que estão sustentando assim
sabe, com uma força, despendendo uma energia para sustentar um corpo que já está exaurido, em falência, sabe? Sim. E de um lugar ainda muito individualizado, como ele sozinho sendo culpado de não ser tão forte. Isso. E de se fragilizar diante de um sistema que aparentemente está todo mundo bem com esse exaurir. E com a questão do burnout, que é quase como, virou quase uma chancela, de que, nossa, você também teve? Nossa, eu já tive 2. E eu brinco que parece competição de miséria, né? É ruim, eu sofro com isso, sim, mas eu começo a colocar a quantidade de vezes, sim, que eu estou indo para um lugar de uma normose. Eu gosto muito que o Crema traz esse termo da normose, que é esse lugar que está doentio, é não funcional, mas eu estou vendendo como uma normalidade. Isso. E essa normalidade doentia está levando o ser humano à falência, está exaurindo as lideranças, porque eles, como líderes em seus times, parece que não podem também acolher isso. E outro dia escutei algo que eu fiquei assim, uau, é assim, uma pessoa foi promovida, e o gestor dela virou para ela e falou assim, como está a sua saúde mental? E ela se sentiu muito honrada com essa pergunta, e depois que ela disse como ela estava, então, muito bem, saiba que a partir de agora, você não terá mais sábados, não terá mais domingos. E eu fui ficando assim, assustada com a naturalidade com que a gente pode deturpar algo que é tão sagrado, que está sendo literalmente violentado para um lugar onde eu não enxergo pausas. Porque quando a gente pensa, e eu sei que você é bastante ligado a músicas, nas músicas elas têm pausas, e essas pausas é que faz a beleza da melodia. E parece que a gente tirou a pausa como se fosse natural, e não é. Para respirar, eu não só inspiro o tempo todo, porque se eu só inspirar o tempo todo, eu vou explodir. Então, eu preciso expirar para conseguir fazer com que a minha comunicação seja entendida. Então, essas pequenas nuances estão sendo retiradas como se isso fosse algo pouco importante e que, muitas vezes, por um modelo mental de que trabalhar é isso. Então, o meu esperançar nesse lugar do trabalho é como provocar e ressignificar. Isso não é novo, mas eu acho que precisa ser muito dito. Qual é o meu ressignificar do meu trabalho, do que é trabalhar para mim? E eu estou falando eu, Marisa, mesmo dentro da minha história de quase 30 e tantos anos de trabalho, aonde eu fui muito workaholic, aonde eu buscava um lugar e eu não entendia o que esse trabalho estava ocupando de espaço. E quando eu comecei a entender, eu comecei a criar essas pausas. Mas era estranho e muitas vezes eu menti descaradamente, porque eu não conseguia olhar para meu gestor na época e, como você, ter a coragem de dizer assim, eu estou com meu filho. E quantas vezes eu estava. E detalhe, não era nem gestor, era um cliente, porque eu já era da consultoria. Então, assim, eu tinha uma autonomia, eu tinha a minha empresa, mas eu tinha a sensação de que isso não era permitido, mas eu não deixava de fazer. Só que o quanto foram anos trabalhando com isso. E hoje eu tenho um filho de 27 anos que lida com o trabalho, ele, como que é? Não vive para trabalhar? Como é? Não trabalha para viver, ele vive para trabalhar. E ele cria pausas e ele fala assim, o meu ideal é que eu só trabalhe 4 dias na semana. E eu olho e eu falo, uau! Porque foram anos para eu conseguir chegar nesse lugar de acreditar que era possível, mas o quanto vivendo essa possibilidade me liberou
me gerou espaços, que é uma outra questão que eu acho que é importante. A gente deixou de ter um espaço de vazio. E isso é tão estranho, porque vazio, como diria minha avó, como é quem tem espaço, espera que fugiu o ditado, mas é alguma coisa que é não sei o que do diabo. Esqueci agora. Cabeça vazia, isso, do diabo. Isso. E nesse lugar que eu falo assim, não, eu preciso da minha cabeça vazia. Porque é o espaço que eu crio, que eu gero para gerar pausa, mas também para eu poder criar. Não porque eu tenho o quê, mas porque ali me dá um descanso de tudo. E pode ser que surjam. Eu deixo espaço para surgir algo. É como hoje em dia a gente não tem espaço para surgir. E antes de te passar a palavra de volta, me lembrei de uma questão que você falou, dessa questão de que a gente se acostumou também a não poder ter este espaço, a não poder... É quase que bonito eu falar. As pessoas já te perguntam assim, como que tá a sua vida? E elas mesmas respondem, nossa, deve estar uma loucura, né? E outro dia eu fiz um teste e falei assim, e a pessoa não esperou responder, eu falei, a minha tá muito tranquila. E a pessoa falou assim, como assim tranquila? Mas por quê? Você não trabalha? Aí eu falei assim, sim, eu trabalho. E tem um espaço que eu gero que é diferente, que eu não preciso mais... Parece que eu tenho a obrigação de dizer que para que eu tenha um status, minha vida é uma loucura. Eu sempre preciso estar na vida, minha vida é uma loucura, minha vida é uma loucura. E isso é quase um mantra. Quer dizer, é um mantra, né? Porque eu vou repetindo isso até que um dia que eu falo assim, ela precisa ser uma loucura o tempo todo, senão isto não é uma vida digna. Isso. E aí a gente tem um monte de armadilhas linguísticas que são colocadas e são repetidas porque viram mantras também, para confundir a gente sobre o que seja razoável ou não na nossa relação com o trabalho, né? Pensando na saúde mental. Por exemplo, vestir a camisa da empresa. Né? Essa é uma expressão que é utilizada... que pode ser utilizada, por exemplo, para falar de uma pessoa que chega e fala assim, eu não vou continuar isso aqui hoje, amanhã eu retomo isso. Isso pode ser um limite que ela está negociando com as hierarquias dela lá na empresa e ela ser colocada nesse lugar de preguiçosa, de pouco comprometida, né? Então, realmente, o perfil que você desenhou nessa conversa aí que o cara fala, então acabou sábado e domingo, é impressionante como esse perfil, que é adoecedor e exaustivo, ele está ligado a palavras tão bonitas como propósito, entende? E a gente escuta isso e eu fico me perguntando assim, será que as pessoas estão acreditando nisso que elas estão falando? Ou elas estão precisando falar porque é o léxico que o outro vai escutar, sabe? Então, eu acredito, todas as vezes em que eu estou numa organização, sobretudo com alta liderança, e posso conversar sobre essas coisas, né, com honestidade, com verdade, com o sigilo do trabalho do psicólogo, eu só escuto suspiro, cansaço, desespero, culpa, assim, ressentimento. Eu escuto muita coisa que não tem a ver com realização necessariamente. Né? E também muita culpa de falar que tem uma relação sendo vivida com essa exaustão e que está causando muito problema, porque como assim, você subiu no topo digamos assim, da montanha do sucesso, né? E agora você está reclamando? Você já prestou atenção que tem um monte de gente querendo chegar onde você chegou? Né? Então, eu acho que tem armadilhas sendo colocadas aí nessa cultura do trabalho e que esse processo de falar de saúde mental no trabalho, sobretudo pós-pandemia, está fazendo um trabalho de desvelamento.
Uhum. Eu vou dar um exemplo. Quando você vai conversar com lideranças médias de uma organização, inevitavelmente essas lideranças vão falar assim: não sei lidar com a geração Z, porque eles não querem ascender profissionalmente. Eles não querem estar no meu lugar. Uhum. E aí, vamos pensar aqui uma coisa. A geração Z, olha, que é igual o que você estava falando do seu filho, né? A geração Z olha para nós, que estamos aí cheios de títulos, cargos e remédios psiquiátricos, né? Na mesma proporção. Quanto mais cargo, mais remédio psiquiátrico para segurar a marimba. Então eles olham para a gente e falam assim: eu quero essa vida. Eu não quero isso. Eles nos veem, eu uso essa expressão no meu livro da esperança, eles nos veem na terra seca, que é esse lugar em que a gente está desesperançoso, que a gente está mais entristecido, não necessariamente deprimido, mas com uma relação com a própria vida, com a existência, com o tempo, com a projeção de futuro, com uma relação bem árida. Então, eles olham para a gente e falam assim: eu não quero isso para mim. Eu vou fazer alguma coisa diferente. Mas eu não vou ascender a esse lugar que você está me dizendo, que é uma maravilha, mas quando eu convivo com você e olho para você, isso não é inspirador para mim. Né? A gente escuta muito essa palavra inspiracional nas organizações, mas o que está rolando de fato é que a geração Z não nos percebe como identidades inspiracionais. Eles estão olhando isso, e isso para mim é uma coisa para a gente escutar. O que será que está vindo, né, desse canto desses jovens que a gente pode aproveitar como uma perturbação bem-vinda para a gente pensar a nossa vida, sabe? Sim. Enquanto é tempo da gente pensar nela, e não individualmente somente, né? Porque todas as transformações que você está fazendo, por exemplo, na sua vida, e que você diz para a sua vida: a minha vida está tranquila. Mas veja que ainda é no primeira pessoa do singular. Sim. Né? Mas eu acho que essa é uma discussão coletiva, é uma discussão de cultura, de formação de cultura, de retorno a uma cultura em que a gente possa assumir a beleza de você disponibilizar energia para outras áreas da vida com a mesma seriedade, com o mesmo envolvimento, com a mesma frequência com que você disponibiliza a sua energia para o trabalho. Simplesmente pelo fato, Marisa, de que existem belezas na vida que não estão acessíveis ao humano quando ele está no modo vezes 2 do WhatsApp. Existem belezas da vida que são sensíveis à contemplação, ao silêncio. Né? E essas belezas fazem parte da nutrição da alma e da sustentação da saúde mental, seja para trabalhar ou seja para fazer outras coisas. Né? Então, eu também questiono a ideia do ócio criativo. Assim, é como se o descanso também tivesse que ter uma função. Sim. Né? E aí eu sou mais Krenak, a vida não é útil. Sim. Entende? Eu sou mais Krenak nesse sentido que a gente tem que ter o direito de voltar a ser Rita Lee. Dolce far niente. Sabe? E tem um pedaço da vida que se produz ali que não tem nada a ver com falta de comprometimento com o trabalho, com nada. Inclusive, para a gente voltar mais feliz para qualquer outra esfera da vida, quando a gente tem a oportunidade de ressignificar essa pausa. Então, acho que essa é uma discussão importantíssima do nosso tempo para a gente poder produzir esperança como coletivo. E tem uma coisa que aconteceu aqui, quando eu falei do vazio, eu quase dei uma escorregada que eu tinha que pôr alguma coisa no vazio. E o quanto isso é um hábito, que é dito, é isso que eu estou escutando de você, porque é um lugar que eu já começo a ter uma expectativa, que é muito diferente de esperançar, do que eu não estou fazendo, né? Quando você fala isso do dulce far niente, como é doce não fazer nada. Isso. Como eu vivo isso efetivamente. As sincronicidades,
nesse final de semana eu estava tendo um trabalho que está relacionado ao Cláudio Naranjo, e ele traz meditações onde ele começa falando exatamente isso, né? Como é doce não fazer nada, e como é experimentar este doce, né? Como é se entregar para esse doce, como é viver nesse doce. E como é lembrar disso, porque, novamente, se a gente olha para a criança, ela não tem problema de não fazer nada. E muitas vezes a gente fala assim, não, mas é que a criança já está entediada. Aí eu falei assim, não, é o adulto que vê a criança que está entediada. Chama projeção. Porque como que um bebê pode estar entendendo? Assim, não tem no repertório dele isso. Ele não vive essa questão, essa necessidade de ocupar todos os espaços. Ele está descobrindo o que é o espaço. E às vezes ele não faz nada, e ele está acordado. Não é que ele não faz nada porque ele só faz nada quando ele está dormindo. Então, qual é o resgate, né? Qual é a conexão que a gente pode fazer usando esse lugar da nossa criança interna, que também muitas vezes é tido como infantilidade, que é outra coisa completamente diferente, mas como eu me conecto com essa criança que precisa ser cuidada, porque ela foi tão abandonada ao longo da vida que ela está precisando de nutrição. E é a minha criança, como que eu olho para ela a nível psicológico, para poder me nutrir desses pequenos momentos. E você falou sobre o silêncio. E o silêncio é um grande desespero para muitas pessoas, porque a gente é a sociedade da dopamina, né? Então, assim, quando eu quero ficar no silêncio, eu vou para um celular. E eu olho muito aquilo e eu falo assim, nossa, o que está acontecendo aqui? Eu brinco muitas vezes na Atma que eu sou a pessoa pouco Instagram, e um dia eu me vi no Instagram e aí eu comecei, nossa, isso, e aquilo, e aquele outro, e os algoritmos, eles ficam loucos, né? É mais uma aqui para o meu sistema. Você está dando comidinha para o Tamagotchi do algoritmo. E aí eu peguei o celular e pus o celular, sabe como assim? Que bicho é esse que está me possuindo? E eu acho que é isso, a gente está sendo possuído por uma desumanização. E eu não percebo que isso está me alimentando todos os dias um cadinho, como diz o mineiro. E aí, como é o nosso despertar? Porque, para mim, o silêncio me traz esse lugar de aquietar, de ouvir o que está acontecendo no meu entorno, mas eu continuo aqui. Eu não estou tentando interagir ou tentando resolver, ou eu estou num pensamento, mas eu estou aqui agora. E para mim, esse é o começo de uma possibilidade de conversa nesse coletivo. É como eu estou aqui com você e não estou no próximo trabalho que eu tenho que fazer quando a gente terminar essa conversa. Porque essa conversa me alimenta. Mas por que essa conversa me alimenta? Por que eu pus isso na minha agenda? Por que isso para mim é relevante? Então, quando é que eu começo a colocar coisas na minha agenda que são relevantes? E se elas são relevantes, elas conseguem me alimentar. Ah, Marisa, mas você faz isso 100% do tempo? Provavelmente não. Mas eu já tenho consciência quando eu dou o meu tempo, porque passou a ser um artigo de luxo o tempo. Sim. E o quanto essa conversa de me nutrir traz saúde para mim. Quanto esse silêncio me ajuda a acalmar e me conectar, porque a gente tem uma sociedade muito ansiosa. E essa ansiedade,
ela está sendo buscada como qual é a próxima inovação que diminui a ansiedade. E quando eu olho, eu falo assim, mas como era antes? O que acontecia? O que a nossa ancestralidade nos contaria sobre esse silêncio? E o que é isso que parece que é um lugar que conecta com este tempo, mas ao mesmo tempo eu desaprendi de ficar nele? Como isso chega para você, Ale? Bom, lindas ponderações aí. Deixa eu ver como é que eu te respondo. Primeiro lugar, que a relação nossa com o trabalho, ela está cada vez menos tomada de arbítrio, né? Então, qual é o nível de agenciamento que a gente tem na forma como o trabalho está estruturado para fugir dessa lógica? Cada vez menos. Cada vez menos. A lógica, ela vai consumindo todas as arestas da cultura e a gente vai se transformando em máquina de produzir o tempo inteiro. Né? Então, a mesma lógica produtivista que a gente utiliza para o trabalho, a gente também utiliza para a malhação, porque não é só eu ir correr, baixar um aplicativo de corrida, correr, printar o perímetro que eu corri e colocar nos stories para mostrar para o outro que eu estou fazendo. Então, eu também estou produzindo um significado social de pertencimento a essa ética de quem está sempre em dia com a terapia, com o corpo perfeito, com a alimentação com 5 cores no prato, com o trabalho, com o propósito, né? Então, essa lógica ela vai tomando todas as arestas da cultura. Então, fica muito difícil lidar com isso. E a escolha que a gente faz de pausa, ela tem a ver com privilégio social. Porque quem são as pessoas que podem pausar? Né? Na sociedade brasileira, ansiedade rima com desigualdade. Então, não são as mesmas ansiedades das pessoas brancas, das pessoas pretas, das pessoas urbanas e, sabe, das pessoas do campo. Não são as mesmas ansiedades porque as pessoas estão, por exemplo, trabalhando sem saber se elas vão colocar comida no prato. Mais da metade da população brasileira tem esse problema hoje, insegurança alimentar. Eu não sei se o fruto do meu trabalho vai ser suficiente para colocar comida na mesa dos meus filhos. Isso é aterrador. Isso é aterrador. Então, é um nível de necessidade básica, dentro da pirâmide de Maslow, por exemplo, das necessidades básicas, que não deixa você descansar, né? Então, no momento em que você tem essa sociedade tomada por esse ritmo de trabalho, com essa produção de ansiedade o tempo inteiro, você tem uma sociedade que colapsa nesse sintoma ansioso, né? E aí, eu só acredito hoje, nesse momento da sociedade, daqui a pouco a gente pode estar diferente, a gente pode ter outra resposta, mas nesse momento eu só acredito nos microcontextos. E eu acho que a mudança individual, por exemplo, da pessoa conseguir meditar, da pessoa conseguir parar, acho que tem um movimento culpógeno tão grande, internalizado na pessoa, que isso precisa ser um acordo microcontextual. Por exemplo, vou dar exemplos práticos aqui. Olha, pessoal, nós vamos fazer uma pausa aqui no trabalho, mas ninguém vai pegar o celular. A gente vai conversar. A gente vai fazer de conta que não tem celular e que não tem Wi-Fi e que a gente existe durante um tempo só conversando. A gente não vai, crianças, almoçar com tela. Né? Tudo que o Jonathan Haidt está falando no Geração Ansiosa, sobre como a gente lida com a ansiedade nas infâncias, eu acho que vale para o mundo do trabalho. Sabe? Para a gente poder voltar a conversar, para a gente voltar aos olhos nos olhos, sabe aquela conversa do corredor que a gente sentiu tanta falta na pandemia, que a gente viu tanto que a gente adoeceu
na pandemia, colocar uma reunião de 8 às 9, uma de 9 às 10, uma de 10 às 11, uma de 11 ao meio-dia, não sei o quê. E você via se não tinha tempo para fazer xixi. E você estava ali, Você estava naquele pedaço que era possível você dar uma corridinha, e você não ia. Você estava dentro da sua casa, do lado do seu banheiro, às vezes dentro de um quarto que tem uma suíte, e você não fazia xixi. Então, eu acho que essas deturpações que foram sendo normalizadas, elas vão precisar passar por novos códigos que sejam assumidos em microgrupos, sabe? Aquela equipe de trabalho que não precisa necessariamente esperar uma decisão lá do alto da organização para descer, e o líder médio chegar para a sua equipe e falar assim, ó, é o seguinte, 15 minutos de intervalo, vamos fazer uns acordos, sem celular, só para a gente jogar a conversa fora, escutar uns aos outros, o que está acontecendo, se dar uns abraços, sabe, contar umas histórias, saber uns dos outros. A gente não tem sabido mais. Eu não sei, eu trabalho com você, passo 8 horas com você, não sei nada da sua vida, velho. Isso está errado, né? Então, assim, esses pequenos acordos de convivência que fazem a vida voltar a ter cor, né? O que aconteceu nas escolas com a retirada do celular é um case para a sociedade inteira. Porque é tipo golfinhos em Veneza, sabe? Depois da pandemia, porque os meninos começaram a aparecer. Os meninos não conversavam. Você ia eu faço muito trabalho em escola também, e era assim, na hora do recreio, adolescente, ensino médio. Marisa, vamos ser honestos, assim, a gente vivia em bando, empoleirado, assim, de galera, né? Não tinha mais, quase a gente não tinha um corpo individual, era quase uma existência coletiva. Né? E aí você, antes do celular ser proibido nas escolas, você ia no pátio, estava cada um no seu smartphone. Essa cena me deprime, sabe? Essa cena me dá uma tristeza de eu pensar assim, meu Deus, essa época não vai voltar, sabe? Não vai voltar. Então, aí retiramos o celular da escola. Assim, horror, o que vai acontecer agora? Inclusive pais e mães falando, você não vai conseguir falar com meu filho se acontecer uma tragédia com ele. Como a gente viveu se acontecer uma tragédia? Né? Exatamente. E aí passa esse período de adaptação, que veja, foi rápido. Isso foi em fevereiro. Em março a escola já era outra. Sabe? Já estava todo mundo conversando no recreio. Já tinha novos códigos ali para lidar com quem... Já tinha os estranhamentos naturais dos adolescentes, mas eles estão vivendo esse estranhamento. Acabou de sair uma pesquisa no Reino Unido dizendo que metade dos adolescentes gostariam de ter vivido antes da internet. Esse resultado dessa pesquisa é um sintoma do nosso tempo. Eles estão preocupadíssimos com isso, porque eles estão vendo a força atrativa desse tipo de funcionamento humano que não dá essa pausa, que não dá esse tempo de conexão para o humano. Então, eu acredito hoje nesses pequenos acordos, sabe? Para gente, onde a gente estiver com o nosso grupinho, sabe? Assim, detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer, já dizia Roberto. Então, assim, na hora que a gente estiver no sofá da nossa casa, na hora que a gente estiver na mesa do almoço, na hora que a gente estiver aqui no nosso job, sabe? Fazer uns acordos e poder voltar a fruir o tempo da delicadeza com mais presença, sabe? Sim. E o quanto essa presença nos traz essa possibilidade de nos conhecermos, que o ser humano é feito de histórias. Sim. E essas histórias é que encantam as conexões, ou desencantam, mas são as histórias. Então, quando você consegue retomar esse espaço de conexão a partir do que se viveu, que provavelmente a gente viveu isso com tios, avós, primos, sei lá, alguma referência anterior, onde se sentava e se conversava.
E se contava, tinham outras questões, não vamos pôr isso como algo de Idílico, perfeição, isso, é. de nossa, uau, não Ai, é meu desse tempo. lugar, não, mas eu acho que tem um lugar, e é tão engraçado que eu lembro, quando a gente teve, eu não lembro em que ano foi isso, que a gente tinha os apagões, e no final do dia, e ali não tinha mais luz. E eu lembro que isso fez meus pais começarem a retomar as histórias conosco, porque a televisão também era um grande sequestrador de almas. E quando eu descobri esse espaço, acho que um pouco do que os adolescentes estão descobrindo de, puxa, como era antes de ter um aparelho celular, eu lembro o quanto isso gerava em mim um senso de pertencimento, um senso de, olha de onde eu venho, que conecta novamente com a questão da ancestralidade. A gente tem caminhado para um lugar que eu não sei muito bem o que aconteceu antes de eu chegar aqui. E o que aconteceu antes dos meus pais chegarem? E dos meus avós chegarem? Como que essa história é contada? Como esse lugar de pertencer me traz uma maneira de estar no mundo diferenciada. E que, novamente, não é melhor nem pior, mas é o meu diferente, é a minha história, é o meu compartilhar, e é onde eu me conecto, aonde eu trago tudo que eu trago. E nesse lugar, como que a gente trabalha essa vontade de estar junto? Eu lembro quando eu decidi que só teria uma televisão na casa, e isso foi uma revolução na minha casa, do tipo, não, mas como assim? Você está obrigando a gente, a todo mundo, tá junto. Falei, mas a gente pode não assistir televisão, a gente pode estar todo mundo junto, fazendo outras coisas. Quando eu disse que o celular não ia para a mesa de jantar. Isso foi muito assim, drástico, eu fui muito criticada. E ao mesmo tempo, ao longo dos anos, eu percebo o quanto foi bom eu ter sustentado esse espaço, para a gente poder conversar, para eu poder saber o que está acontecendo, para eu poder olhar para os olhos do meu filho e eu ver que as coisas não estão bem, ou poder olhar e ver que as coisas estão bem. Porque essa desconexão também, quando a gente olha para o adolescente, com todo o que está acontecendo nesse momento com a adolescência, e o quanto isso impacta na vida do adulto, dentro das grandes corporações, porque são esses mesmos líderes que estão com adolescentes em casa e não têm tempo, porque eles precisam ter jornada quase 24 horas para a organização. E eles estão perdendo de ficar olhando para os olhos dos filhos. E numa das interações que eu tive com uma das consultorias que eu dei, que você falou desse espaço que a gente gera para esses líderes poder estar sem toda essa armadura. E eles dizendo para mim assim, não, porque eu tenho que me preocupar com meu filho, o que vai acontecer com ele no futuro, porque esse é o momento de eu colocá-lo na melhor escola, dentro desse recorte dos privilegiados. E aí eu falei assim, quantos anos tem seu filho? Ele tem 8 anos. Não, e eu estou atrasado, a frase era essa. E aí eu comecei a trazer assim, o que realmente importa para você? Do que estamos falando realmente quando você fala deste futuro? E aí, retomando de novo a questão dos povos originários, que o futuro está muito relacionado com o presente. O que eu vivo hoje aqui? Porque nesse viver o aqui e o agora que me traz essa presença, que me traz esse lugar de estar mais inteira e de poder cuidar dessa saúde. Porque não adianta eu, como líder, estar preocupado com a minha carreira e com quantos milhões eu vou ter na conta, se eu não estou cuidando, porque esses milhões vão ser para pagar toda a loucura que eu gerei.
Porque é isso, é proporcional à quantidade de remédios que eu tenho que tomar para sobreviver. E é assim, conforme eu aumento o que eu sinto que eu preciso, aumenta o gap daquilo que eu não tenho. E eu vou aumentando, e esse negócio, isso aqui não fecha nunca. E ao não fechar nunca, é uma angústia muito grande e uma desesperança. Sendo que o aqui e agora está se esvairindo, porque eu não estou cuidando do aqui e agora. Eu não estou cuidando do que está acontecendo do meu lado. E aí eu queria aproveitar com o gancho que você falou sobre esse lugar daqueles que não são privilegiados, daqueles que não têm essa opção de dar a pausa. Porque o déficit é tão grande. Naquela corrida lá atrás, eles saíram muito depois dos privilegiados. Como que a gente também olha para gerar esse espaço e trazer um pouco mais de dignidade para essas pessoas que estão literalmente num espaço completamente diferente de nós, privilegiados nessa sociedade? E o que é que eu estou fazendo aqui agora? É um lugar que eu venho aprendendo sobre a questão do que é assistencialismo e do que é perenidade numa transformação cultural. E para mim as duas coisas precisam acontecer, porque tem alguém que não tem comida hoje. Então não adianta eu falar assim, não, mas não dá comida para ele hoje. Agora eu vou dar educação. Então, mas ele não consegue nem pensar se você não conseguir dar o básico para ele, porque ele não só não tem comida, como ele não tem casa, como ele já não sabe mais o que é ter dignidade na vida. E a gente tem referências lindas hoje, fazendo um trabalho bonito, que está longe desse trabalho que eu gostaria que eles pudessem falar assim, acaba o meu trabalho. O trabalho de cuidar, de realmente gerar um pouco mais de dignidade para essas pessoas, porque é muito extrema esse lugar da pobreza, da miséria, onde as pessoas não têm o que comer hoje. E a gente está chamando isso de pouco importante como sociedade. E o que é que no nosso coletivo, e eu gosto da sua provocação do coletivo, o que é que precisa acontecer para esse coletivo olhar para isso que está acontecendo hoje, neste momento? Qual é a minha ação? Porque, assim como aquela história do incêndio na floresta, onde o colibri ele vê que tem um incêndio, ele vai lá, pega uma gotinha no rio e joga no incêndio. E um dos bichos olha para ele e fala assim: o que você acha que você está fazendo? Ele fala assim: eu estou fazendo o que eu posso. Então, se cada um realmente fizesse todos os dias o que eu posso, o quanto a gente poderia transformar essa realidade. Porque há bem pouco tempo, essa miséria ela tinha um outro número. E ela está aumentando numa proporção assustadora. E as pessoas não estão se dignando a olhar para quem está na sua frente quando passa na rua. E conversar com essa pessoa. E é tão impressionante, Ale, que elas, com toda essa dificuldade, elas têm o esperançar. Quando você dá um pequeno prato, não é pequeno no sentido de menos importante, mas quando você dá um pouco de atenção, comida e banho, elas resgatam uma dignidade. E o que cada um de nós pode fazer para o aqui e agora, fazer essa transformação, e isso ser um exercício para a nossa dignidade. Porque o fato da gente não estar nesse lugar de miséria, eu vejo muita gente não digna, apesar de ter muito dinheiro no banco. Então, como é esse trabalho para esse resgate? Bom, o meu livro, eu fiz questão de colocar o nome dele, Esperança a Gente Planta, e não Eu Planto. Então, é um livro que parte do princípio de que quando a esperança
ela brota no peito, Uhum. ela brota de um jeito que é transbordante. Uhum. E que a existência da esperança contamina positivamente o outro e pode fazer muito bem para quem está mais desidratado dessa sensação humana. Acho que tem duas coisas que eu quero colocar sobre o que você está dizendo, que é o seguinte. Primeiro, a gente tem vivido uma pulverização de discursos sobre o assistencialismo, né? Como se isso fosse a real, ou a única, melhor dizendo. Como se o assistencialismo fosse a única maneira de apoiar uma situação de vulnerabilidade humana. Uhum. Né? Ou seja, toma aqui que você está com fome, toma aqui o seu prato. Isso é ótimo, urgente e necessário. Só que tem uma outra camada de produção, de sustentação da vida, nesse caso, que tem a ver com justiça social. Uhum. E isso não se consegue com assistencialismo. Não. Isso consegue com transformação de política pública. Isso. Né? Isso tem a ver com o jeito que a gente lida com a sociedade, o dinheiro que a gente tem na sociedade, no Estado, o que a gente vai fazer com esse dinheiro, que tipo de política a gente vai implementar. Bom, aí o que acontece no nosso tempo? Tem uma produção, quem diz isso é o Zygmunt Bauman, sociólogo polonês. Ele diz dizia, né, morreu há pouco tempo, mas diz, ele é imortal. Vou dizer diz. Ele diz que o medo ele tem sido uma estratégia de dominação social. Uhum. Então, o que está acontecendo? Vou pegar um exemplo bem prosaico, assim. Uhum. O grupo de WhatsApp da tia do Zap. Uhum. Então, ela recebe assim, você viu o último golpe que estão dando? Você viu o que está acontecendo com os bandidos? Uhum. Você viu o que está... Então, ela recebe uma enxurrada de mensagens que estão produzindo medo, certo? Depois, essas mensagens vão ficando mais sofisticadas e elas vão direcionando esse medo para uma entidade específica. Os vagabundos, os bandidos, ou qualquer que seja a nomenclatura que seja utilizada. A soma desse medo pulverizado na velocidade algorítmica dessas produções de mídia atual, com a definição de um inimigo preciso, você cria uma sociedade que ama odiar. E agressividade. Você cria uma sociedade que se constitui em cima de uma construção de um muro que é visto como protetor. O Christian Dunker chama isso de lógica da sociedade do condomínio. Né? Que a sociedade inteira passa a se constituir como um condomínio em que eu preciso aumentar cada vez mais os meus muros para me proteger deste outro que é muito perigoso. Então, isso constrói um processo de desumanização progressiva. E é mais do que eu não enxergar o outro. É eu ficar tranquilo porque ele está distante de mim. Né? Aquilo me acalma. Então, é uma vinculação evitativa com o outro. Né? Bom, isso em relação às camadas mais vulneráveis da sociedade, isso tem produzido horrores no mundo inteiro. Agora, para nós, isso tem produzido, dentro do nosso extrato social, isso tem produzido um fenômeno que é o tema do meu próximo livro, já posso te dar um spoiler, solidão. A gente está vivendo uma solidão em megalópolis. A gente conversa com 250 pessoas no WhatsApp por dia e chega de noite, a gente tem um aperreio, não é nenhuma daquelas 250 pessoas que vai receber a nossa ligação. E a rigor a gente se sente constrangido de pedir ajuda para alguém, porque sabe, como a gente já falou aqui, a loucura que está a vida de todo mundo. Então, esse clima de
desconfiança do outro, de afastamento dos vínculos, de pauperização dos rituais. Os rituais estão muito empobrecidos, né? Um simples cafezinho, a gente não está aqui conversando. Sim. Né? A luta que é para a gente dentro de casa falar com os nossos filhos assim, tira o celular, vamos conversar. E a facilidade com que a gente está aqui conversando, de repente entra este terceiro. Assim, invade. Quando é que a gente normalizou isso? Eu fico me perguntando isso. Quando é que a gente normalizou, né? Porque esse ato é um ato de desqualificação que eu estou dizendo para você sem dizer uma só palavra. Você é desinteressante. Você importa nisso. Aqui é que é a real coisa. Aqui que a vida está acontecendo. Essa palavrinha sua toda aqui de conexão, de não sei o quê, de presente aqui agora, isso é bullshit. O que vale é o que está aqui, ó. Então, esse tipo de cena degradou muito as relações sociais e as relações íntimas. Então, a gente vai no Dia dos Namorados, num restaurante, cada um, e tem 4 pessoas na mesa, 2 celulares e 2 pessoas. Né? E a gente não tá... Então, para mim, eu sou Nando Reis. Assim, o mundo está ao contrário, ninguém reparou. Nós temos que botar reparo nesse mundo que está ao contrário. Né? Sim. E me veio uma música da Gal Costa, que é Por isso uma força me leva a cantar. E por isso essa força tamanha. E eu me emociono. Esse lugar dessa força. E qual é o lugar que a gente está entregando para esse indivíduo que entra no meio da conversa e toma conta de um espaço que é meu e seu. Quem autorizou isso? E hoje eu tento ir para um lugar da brincadeira. Então, quando pega um celular, eu assopro. Meu filho começou a rir e ele começou a usar isso também comigo. Então, às vezes, esse indivíduo aparece e eu... E nesse sopro é um lugar assim, tem vida aqui. Tem. Há tanta vida lá fora. Isso, exatamente. E todas essas vidas, então, como que a gente trabalha com o prato de comida e também com essa revisão da política pública? Como que a gente cria novas pessoas para nos ajudar a trabalhar na governança deste país? Quais são os espaços que a gente possa fazer isso junto? Esse lugar do coletivo, quanto isso me dá força para fazer uma transformação. E uma transformação que pode começar de um coletivo de 2, de 3, de 4, de milhares. Mas qual é o tempo que eu estou colocando para essa reconexão desse coletivo? Quais são as provocações? Quais são as prosas? Quais são as redes? E aí a gente já está se encaminhando para o final e queria que você contasse um pouco. Eu trouxe seu livro aqui, depois eu vou pegar o autógrafo com a Lê. E para mim é um pouco esse lugar que você traz no livro, e a gente falou um pouco rapidamente que o Krenak traz. Quantas redes a gente precisa começar a colocar para poder criar estes espaços? Para poder criar conversas significativas? Porque isso vai aliviando, no bom sentido, esse coração que está angustiado com esse lugar onde, como que a gente faz para esperançar diferente?
nessa forma mais grupal e não tão individual. Lógico que cada um tem a sua responsabilidade, mas isso quase foi colocado contra eu mesmo. Se você não faz, é porque você, e não é neste lugar, mas é num lugar assim, que provocação. Qual é a rede que eu estendo para a gente começar a conversar a partir daqui e agora? E aí queria deixar esse espaço final também para você poder contar um pouco sobre essa rede que você nos provoca. Bom, eu tenho uma existência profundamente coletiva, portanto eu sou um ser dissidente do mundo individualista, profundamente dissidente. E eu tenho aprendido muito com os meus filhos adolescentes, tem 3, e toda a sua galera, né? Então, não tenho nenhum discurso desesperançoso e fatalista sobre as novas gerações. Eu acredito na rapaziada, como dizia o Gonzaguinha. Porque esse olhar crítico que eles têm sobre mim, quando eu vou conversar com eles, para mim é reconfortante. Porque eu sinto que eles estão podendo fazer uma leitura dos desvãos do nosso tempo e estão produzindo reflexões sobre isso. Né? É claro, também estão imersos na mesma perdição que nós. Não adianta falar que é o TikTok. O WhatsApp é o nosso TikTok. Então, assim, cada um, cada um com seus problemas. Né? Ele tá lá com o TikTok dele, eu tô aqui com o meu WhatsApp. Mas eu tenho tido um prazer enorme de conversar com jovens. E eu acho que a gente produz pouco esse tipo de diálogo. É claro que o diálogo com a ancestralidade é importante. É claro que é importante a gente escutar os ancestrais. Isso tem a ver com combater etarismo, isso tem a ver com valorizar as pessoas que são verdadeiras bibliotecas vivas. Tá tudo maravilhoso. Mas esses caras que estão com todo o frescor do colágeno da alma e do corpo aí, eles têm poucos interlocutores realmente interessados em produzir saídas junto com eles. Eu não acredito que a gente saia desse buraco só na nossa geração. Só a gente pensando, entendeu? Como se a gente fosse um certo conselho, entendeu? Do planeta, do país, assim, que a gente estivesse assim numa casta separada para produzir, para pensar saídas. Eu acho que a gente precisa chamar todo mundo. Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. É nisso que eu acredito, é essa vida que eu sustento, falando tudo que eu escrevo, tudo que eu faço, e não porque eu estou fazendo o que o Bauman chamava de retrotopia, que é essa utopia do passado, né? Ai, como era lindo o meu tempo. Não é isso, mas eu acho que realmente, como nunca na história da humanidade, a gente está produzindo uma destruição de um pedaço do que é o presente, né? Uma destruição de tudo isso que a gente está falando, do tempo para fruir a vida, do tempo para o descanso, do tempo para o silêncio, do encontro olhos nos olhos, da possibilidade da gente sentir íntimo das pessoas, daquelas que a gente quiser desenvolver intimidade, obviamente. Então eu acho que tem uma necessidade, sim, de um retorno a alguns parâmetros que são civilizatórios, que são salutogênicos, que são importantes para manter a saúde das populações. Então, não como uma utopia do passado, mas como um redesenho da nossa condição humana em cada sociedade, em cada cultura, que seja sustentável para o momento do aqui e do agora, porque a vida está rolando agora. Não é somente para as próximas gerações, né? Ou para um futuro que a gente tem tanta pergunta sobre como ele vai acontecer. Sim. Por isso que eu acredito demais no diálogo com essas pessoas. A turma dos meus filhos eu morro de alegria quando eles vão para a minha casa. E a gente tem conversas maravilhosas. E eu vou dizer uma coisa aqui super revolucionária. Eu estou amando ser pai de adolescente.
eu estou amando ser pai de adolescente. A minha tristeza é que daqui a pouco eu vou ser pai de adultos, porque eu acho que essa fase ela é preciosa demais e dura pouco tempo. Uhum. Mas eu estou curtindo muito e acho que eles têm muito a nos ensinar. Uhum. Mas não só os adolescentes, como os adultos jovens. Sim. Né? Sim. Então, escutar, passear assim, ó, pelas linhas da vida, escutar todas as idades, sabe? Entender como é que elas estão percebendo essas questões, eu acho importante para a gente desenvolver futuros. Sim. E uma última pergunta. Qual é o que você quer plantar hoje? Olha, esse final de semana eu fiz um curso de agrofloresta. Uhum. Oh! Então eu estou querendo plantar tudo. Uhum. Eu vou transformar a minha casa numa floresta. Uhum. Mas eu estou plantando diálogo. Uhum. Eu estou plantando encontro. Uhum. Eu estou cansado de monólogo. Uhum. Eu estou cansado de selfie. Uhum. Eu estou cansado de perfil pessoal. Uhum. Eu estou cansado de sua melhor versão. Uhum. Eu estou querendo encontros de verdade, de gente de carne e osso, vulnerável e forte ao mesmo tempo, com potência e fragilidade, com sorriso e lágrima, com saudade e esperança, sabe? Eu quero isso. Eu quero isso. É isso que eu estou plantando. Muito bem. Eu quero plantar, acho que vai bastante também ao encontro, que é intimidade. Esse espaço de poder ser quem eu sou, mostrando esse lugar humano. Eu estou cansada dos super-heróis, que são maravilhosos, que são incríveis. Eu quero gente de verdade. Eu quero gente onde eu possa chegar e falar o que está acontecendo comigo. E eu possa estar e aprender com esse estar coletivo e transformar junto com essas pessoas, seja lá o que for, porque a gente, num lugar de transformação, não dá expectativa do que é se transformar, mas que é impossível eu me juntar com pessoas e não haver uma transformação. Então, eu planto isso hoje. E aí quero deixar para vocês qual é o plantio que vocês fazem hoje para aquilo que vocês querem ver florescer nessa sociedade que a gente quer e que todos querem, que seja diferente e que possa ser prazeroso esse estar aqui agora e viver esse momento. A gente termina mais um Atma Talks. Quero agradecer você, Ale. Muito obrigado. Fiquei muito feliz. Muito feliz. Com Obrigado essa mesmo. sua presença e com essa conversa boa que foi o dia de hoje. Obrigada. Um beijo. Beijo.